Os Estados Unidos anunciaram hoje o fim da retirada de cidadãos americanos, norte-americanos e aliados do Afeganistão. A missão dos Estados Unidos encerrou um dia antes do prazo final estabelecido pelo Talibã. O anúncio foi feito pelo general Kenneth McKenzie durante a coletiva de imprensa no Pentágono. Segundo o comandante do Comando Central dos Estados Unidos, mais de 123 mil pessoas foram resgatadas desde o dia 14 de agosto, um dia antes da retomada do Talibã do controle do país. No anúncio, o general McKenzie disse ainda que os Estados Unidos continuarão a missão do que ele chamou de retirada diplomática. Abre aspas, enquanto a evacuação militar é concluída, a missão diplomática para garantir mais cidadãos americanos e afegãos que desejam sair continua. Fecha aspas, disse ele. Se inicia ou se encerra, assim, um capítulo, talvez um dos mais vergonhosos na história militar americana. Isso que a gente está vivendo, a gente está falando aí sobre a saída, o Ítalo leu a notícia, né, no prazo determinado pelo Talibã para a saída das tropas americanas. Que vergonha a nação mais poderosa do mundo ter sido surpreendida da forma que foi, ter passado esse vexame que passou, ter tido a maior perda dos últimos 10 anos em termos de vidas militares com esse atentado que aconteceu nesses últimos dias, que vitimou pelo menos 13 militares americanos, que foram vítimas fatais, né? Outros tantos que se tornaram, que foram vítimas e tiveram danos permanentes, danos de saúde, ficaram feridos. E o fato dos Estados Unidos estarem recebendo um ultimato do Afeganistão mostra o nível de fraqueza do país. E hoje os Estados Unidos vivem o seu momento de muita fraqueza. O Joe Biden é uma figura muito frágil. Uma das fotografias, eu não sei se a gente tem como colocar aqui, pedir a alguém aí talvez para procurar uma fotografia do Joe Biden que circulou toda a internet, uma fotografia, ele com a cara assim, abaixada, assim, a imagem da fraqueza do governo americano. E uma promessa que foi quebrada, né? Os Estados Unidos estão deixando o Afeganistão supostamente um dia antes do prazo do ultimato dado pelo Talibã, mas deixando ainda talvez algumas centenas de americanos, ninguém sabe exatamente o número, deixando algumas centenas de americanos por trás, deixando um número que ninguém sabe de quantos, eles chamam aqui de green card holders, né? Pessoas que têm green card, que têm autorização de residência, residentes, portanto, nos Estados Unidos, que é o primeiro etapa que você tem que cumprir antes de se tornar cidadão, e diversos aliados, diversos pessoas que ajudaram, que colaboraram com o regime americano durante esses 20 anos no Afeganistão, que foi prometido a essas pessoas que elas teriam salvo-conduto e muitas delas ficaram para trás. Aqui a gente tem visto noticiário frequente dessas pessoas contactando as redes de notícia e dizendo, olha, o Talibã está batendo de porta em porta, vendo quem ajudou os americanos, estão torturando as pessoas, tem execuções, tem tudo. E isso que a gente viu aí, teve até um professor, a gente chegou a comentar aqui, um professor que é professor até do Exército Brasileiro, uma vergonha, o Exército Brasileiro deveria rever os seus professores, um professor que dando entrevista na CNN dizendo que agora o Talibã estava com um novo nível de governança, era um Talibã, um novo Talibã, todo mundo boa, a gente, uma vergonha, nada disso, você está vendo execuções, tortura, um caos generalizado no país, e além desse prejuízo de imagem, desse prejuízo humano, né, de cidadãos americanos, de portadores de green card e de aliados, você tem um prejuízo militar, alguns falam em 90 bilhões, 88, 89 bilhões de dólares, ninguém sabe a cifra correta, mas mais impressionante são os números. E eu falei aqui anteriormente aqui no canal que os equipamentos deixados alguns deles eram muito superiores até o que o Exército Brasileiro tinha, e teve gente me criticando, dizendo, não, o Brasil é uma potência militar e tal. Eu falo, não, é verdade, vários equipamentos militares que foram deixados, o Exército Brasileiro não tem e nunca terá. Eu vou ler aqui para vocês
foram 22 mil, e esses dados são, eu busquei aqui dados diretos do escritório de orçamento do GAO, que é o departamento, do Departamento de Defesa americano, são dados do Departamento de Defesa americano, que falam em 22.174 Humvees, 622 Humvee, para quem não sabe, é aquele jipão que a gente vê de guerra, onde os soldados americanos andam e tal. 22.174. O Brasil não tem Humvee. 634 veículos blindados, que o pessoal chama de tanque, mas não é tanque, né? É um veículo blindado com roda. 634 do M1117, 155 Mini Proof Vehicles, veículos blindados menores à prova de bala, tipo um caveirãozinho, MXX Pro, 160, eu lembro que eu falei 22 mil, né? Mas 155 MXX Pro, 169 M113, que é um veículo blindado com armamento de transporte de tropa, 169 desses, 42 mil picapes militares, 64.363 metralhadoras mesmo, naturalmente automáticas, 8 mil caminhões de transporte, 162.043 rádios, 16.035 equipamentos de visão noturna. Agora teremos terroristas com visão noturna. 358.530 fuzis. Isso é o efetivo de todas as Forças Armadas brasileiras combinadas. 126.295 pistolas e 176 peças de artilharia. Esse foi o saldo militar deixado pelo Joe Biden no Afeganistão. Paulo, claro. Só uma pergunta, desculpa. Mas eu vi também que houve helicópteros, né? Aviões. Helicópteros Black Hawk, que são os melhores helicópteros do mundo. Eu não concluí não, tá, se você puder. Tá bem, desculpa. Nada. Agora vamos lá. 110 helicópteros Black Hawks, 110 helicópteros de dois modelos, M17 e MD-530. 60 aviões de transporte, 20 aviões de ataque ao solo, A-29, e 18 aeronaves de reconhecimento, inteligência e vigilância. Aí você ainda tem 9... Os números são muito impressionantes. Você ainda tem 25.327 lançadores de granada, 16.962 shotguns, escopetas, talvez. 9.877 lança-foguetes. Eu falei das peças de artilharia, né? Falei da visão noturna. Sistemas de monitoramento de rádio, 120 sistemas Wolfhound de monitoramento de rádio. 6 balões de vigilância. 8 drones, Scan Eagle, drones de vigilância. 22 sistemas de vigilância operacional, que é uma torre de deployment rápido. Ou seja, esses números, tá? Só para deixar claro, não são nem completos, são os números que os Estados Unidos forneceram nos últimos anos para o Afeganistão. Então, não necessariamente são completos e são definitivos, mas é uma parte do que foi deixado no país. Então, isso agora sim completo, obrigado até pela tua intervenção, mas esse sim completo é o que se estima do legado do Joe Biden para armar uma nação terrorista. E eu acho que a gente vai falar mais sobre o legado do Joe Biden para outras nações, mas esse foi o desastre feito no Afeganistão. Eu só queria acrescentar que o presidente Donald Trump deu uma entrevista
Bom, duas informações importantes. A primeira é que tudo isso poderia ter sido evitado porque saiu, segundo uma reportagem que saiu hoje no Washington Post, quando o Talibã começou a retomar o controle do Afeganistão, ou seja, nos últimos dias, antes dessa tragédia começar, os líderes militares americanos tiveram uma reunião com o Abdul Ghani Baradar, um líder político do Talibã, em Catar, onde o Talibã fez uma oferta aos Estados Unidos. E, naturalmente, fez essa oferta porque achou que seria melhor para eles. Eles falaram: olha, nós vamos permitir que os Estados Unidos mantenham o controle de Cabul inteiro até que os Estados Unidos retirem toda a sua presença no Afeganistão. E a administração do Barack Obama rejeitou a oferta e disse: não, deixa a gente só com o aeroporto de Cabul. E essa é a origem, essa notícia sai como uma bomba, porque essa foi a origem de todos os problemas, né? Se os Estados Unidos tivessem mantido o controle de Cabul inteiro, certamente precisariam de uma presença militar muito maior, mas teriam conseguido retirar as pessoas que muitas pessoas ficaram nas suas casas. Você tem inúmeros relatos de pessoas que tiveram seus passaportes tomados e por isso, quando você perde o seu passaporte, não há mais embaixada no Afeganistão. Você perdeu completamente a sua capacidade de comprovar que você era um cidadão americano, então essas pessoas sequer a gente sabe que ficaram para trás. Você tem várias pessoas que tiveram imensas dificuldades em serem transportadas pela cidade e ficaram presas. Você teve a necessidade de forças especiais americanas fazendo resgates em hotéis com helicópteros e tudo mais, porque os Estados Unidos perderam o controle de Cabul. Hoje descobriram que foi oferecido, mas o regime fraco da administração Biden foi tão fraco que eles falaram: não, a gente não quer mandar mais tropa, vai ser muito difícil a gente garantir a segurança em Cabul. Vocês garantem a segurança em Cabul, enquanto nós ficamos só com o aeroporto. Bom, entre a desonra e a guerra escolheram a desonra e também tiveram a guerra, né? Como dizia o Churchill, acabaram com vítimas também no aeroporto de Cabul, os 13 americanos os militares americanos acabaram perdendo a vida no atentado da semana passada, e hoje só não perderam mais porque o sistema de defesa americano conseguiu interceptar o ataque de mísseis que foi feito ao aeroporto. Mas uma situação muito dura. E só para terminar, o presidente Donald Trump deu uma entrevista à Fox News, onde ele disse: olha, isso é uma vergonha. O acordo que eu tinha negociado não tinha absolutamente nada disso, e quando eles descumpriram o acordo, nós deveríamos ter feito alguma coisa. E certamente, quando alguém descumpre um acordo com Donald Trump, ele sempre fez alguma coisa. Eu acho que os 4 anos da administração dele demonstrou isso de forma bastante evidente, porque é aquela questão da fraqueza ser provocativa, né? A imagem fraca do Joe Biden, até a imagem de ter se recusado a manter a segurança de Cabul inteira, mostra que o governo é fraco. Então as pessoas se aproveitaram. E a outra coisa que o Donald Trump disse na entrevista é: olha, primeira coisa, antes de retirar o pessoal militar, que foi a primeira coisa que o Joe Biden fez, e depois teve que mandar mais militares de volta para garantir a segurança do aeroporto, primeira coisa era retirar os civis. Esse negócio de retirar civil depois dos militares, que maluquice é essa? E a segunda eu teria retirado todos os americanos, depois eu teria retirado todas as pessoas que nos ajudaram, porque nós temos que retirar as pessoas que nos ajudaram também, mas eu teria retirado todo o equipamento militar. Esse negócio de deixar os melhores equipamentos militares do mundo para trás, e ele chama atenção. Nós vamos ter russos e chineses inspecionando os nossos equipamentos, estado das artes, melhores equipamentos do mundo. Vamos ter os nossos adversários no tabuleiro geopolítico inspecionando os nossos equipamentos à vontade, porque eles certamente vão vender isso para alguns desses equipamentos para quem der a melhor oferta. Não vai ter nenhuma dificuldade um russo chegar lá e falar: me dá um helicóptero desse, tá aqui um caminhão de dinheiro. Um chinês chegar lá e falar: me dá um tanque desse, tá aqui um caminhão de dinheiro. E aí estuda o equipamento inteiro. Uma das coisas que os militares têm mais cuidado é evitar que esses equipamentos caiam nas mãos de adversários. E esse foi mais um efeito dessa política. Em resumo, nós estamos testemunhando algo que nós vamos contar para os nossos filhos, netos,
nós estamos testemunhando a maior vergonha militar da história americana. Muito maior do que a vergonha militar do Vietnã, que a gente ouve falar até hoje, está sendo a vergonha militar do Afeganistão.